Gente, vamos falar sobre o Inter que perdeu para o Fluminense em casa na Copa do Brasil. Muita gente me cobra para falar sobre o Inter. Deixa eu dar minha opinião aqui. O Inter perdeu para o Fluminense jogando muito pouco. Muito pouco. O Inter conseguiu avançar em relação ao jogo contra o Vasco. Contra o Vasco foi o primeiro tempo só que foi ruim. Contra o Fluminense foi o jogo inteiro. O Inter, durante toda a partida com o Fluminense, só teve uma chance de gol, jogando em casa, o jogo de ida de um mata-mata. É uma partida muito ruim. E tem gente nas redes sociais, e muitos colorados também na imprensa, dizendo que os jogadores isso, os jogadores aquilo, que a direção isso, que a direção aquilo. Verdade, muitos jogadores do Inter ficaram abaixo contra o Fluminense. Verdade, a diretoria demorou muito para contratar, e dos 3 reforços contratados, 2 são reservas. Mas a gente também tem que dizer que o Roger tem sim responsabilidade. O Roger, contra o Fluminense no segundo tempo, ele foi mal nas trocas, ele mexeu mal. E isso faz com que o Inter vá em desvantagem para o Rio de Janeiro. A gente não pode dizer que o Inter está eliminado porque é o futebol. Mas o futebol que o Inter apresentou, o desempenho que o Inter apresentou no Beira-Rio e o fato de jogar fora de casa, eles indicam que o Inter está fora da Copa do Brasil. Né? Deixa o teu like desde já, prepara o teu comentário, o que tu achou de Fluminense 2 e Inter 1 em pleno Beira-Rio, o jogo de ida das oitavas de final. Se tu chegou no canal agora, pode te inscrever e ativar as notificações aí, tá? Lives segunda, quarta e sexta e vídeos em edição extraordinária com informação ou comentário como esse aqui. Cara, se a gente pegar e olhar o Inter, tem uma estatística que depois que o Inter ganhou o Campeonato Gaúcho, ele só saiu na frente em 5 partidas. E isso não é número solto, isso é padrão. E além desse padrão de ter dificuldade para se impor, o Inter agora tem um padrão que é não conseguir ser contundente. Contra o Fluminense aconteceu a mesma coisa. Tem um erro do Thiago Maia e do Vitão, para mim são 2 erros que são quase do mesmo nível e que originam o primeiro gol do Fluminense, mas o Inter como um todo no jogo, ele foi apático. O Inter estava jogando em casa, era a chance inclusive para abrir uma vantagem no confronto. E o Inter nunca teve perto de fazer isso. O Fluminense fez 1-0, o Inter encontrou o 1-1, encontrou, tô sendo educado aqui para não dizer que o Inter achou o gol, né? E aí depois o Fluminense fez o 2-1 num golaço, uma baita jogada do Serna e um lindo chute de primeira do Everaldo, tá? E o Inter? O Inter conseguiu terminar o jogo no segundo tempo. O segundo tempo foi pior do que o primeiro pro Inter, né? E o Roger mexe mal com 18, 19 minutos, ele abre completamente o time, o Fluminense começa a passear, começa a ter muita liberdade. O Fluminense, inclusive, poderia ter feito 3. Se apertasse, poderia até ter feito um quarto no final, e não fez, a meu ver, porque era o Canóbio, por exemplo. O Canóbio teve 2 bolas para fazer um gol, uma delas ele não conseguiu nem chutar, e na outra ele chutou fraco. Né? O Fluminense passeou no segundo tempo. Sobrou. A meu ver, o Fluminense ele foi superior ao Inter, mesmo que ele não tenha tido tantas oportunidades, mesmo que ele não tenha tido tanta contundência, porque o Inter, no segundo tempo, sequer chegou perto do gol do Fábio. O Inter, se no primeiro tempo teve 1, 2 boas jogadas ofensivas, no segundo tempo não teve nada. E o que isso significa? Que o elenco tem carências, principalmente para se defender? Sim. Que a defesa ela tem problemas? Tem. Mas ainda assim, não passa só por isso. Porque esse mesmo time já conseguiu resultados melhores, desempenhos melhores ali atrás. Então, por isso que eu digo que, na minha opinião, o Roger também tem parcela de responsabilidade com o que vem acontecendo, e principalmente com o que aconteceu no segundo tempo, no Inter e Fluminense. O fato é que o Inter que discursou dizendo que as Copas eram prioridade, ele está em desvantagem e a tendência é que seja eliminado da Copa do Brasil. Que era um confronto até mais acessível, né? Porque na Libertadores é o Flamengo, que a cada 2 dias contrata um cara por milhões e milhões. Então, assim, o Inter, nesse momento, ele não joga bem e ele parece não saber o motivo pelo qual não joga bem. E os movimentos que o Inter fez na janela buscaram 2 caras que são reservas, né? E um cara que acabou de chegar e que não tá no bid e não pode jogar. Ah, e mais um detalhe, né? É de novo um 2-1, tal qual em 2023 na Libertadores. E se a gente pegar nesse ano, antes da parada para o Mundial, o Fluminense ganhou no Beira-Rio 2-0. Tem 8 jogos que o Fluminense não perde para o Inter. Vocês sabiam disso?
Pois é. Deixa o teu comentário aqui embaixo sobre Inter 1, Fluminense 2. Beleza? Vamos se falando, gente. Até mais. Tchau.